Aprenda com Hinata de Haikyuu. Se você tem interesse nesse vídeo, fica até o final e bora para as lições. A primeira lição que o Hinata nos mostra dentro do anime é: tudo é uma oportunidade de aprender. Durante a história do anime Haikyuu, né, o personagem Hinata, ele tem o objetivo de se tornar um grande jogador de vôlei, tá? E ele se inspira bastante no Pequeno Gigante, que assim passava pelas televisões do anime, tá? Ele era um espetáculo e ele tinha habilidades incríveis, e ele se espelhou bastante no Pequeno Gigante. Hinata, ele aprende com qualquer oportunidade. Tem uma cena lá no anime que ele tá limpando, ele simplesmente ficou responsável por apenas limpar, trazer toalhas e garrafas durante o anime, e ele não podia jogar. Naqueles momentos a gente vê o como ele percebe as coisas por outros ângulos, né? E esses ângulos que ele vê, ele aprende coisas diferentes, coisas que ele jamais perceberia por a posição que ele ficava no vôlei. Então, isso é um exemplo de que nós podemos aprender com qualquer oportunidade. Sejam boas, sejam coisas que as pessoas falam pra gente de críticas, para melhorias, várias coisas que as pessoas podem apontar pra gente ou não, né? Cabe a gente perceber ou não, a gente pode sim aprender com qualquer tipo de oportunidade que tende a aparecer na nossa frente. A segunda lição, que é a curiosidade com persistência. Hinata, ele o tempo todo tá querendo entender cada um do time dele, querendo entender o que cada um na equipe dele faz, né? Como que eles fazem, quais habilidades que eles têm, né? Ele fica entusiasmo, ele tem sempre todo alegre, sempre essas características, né, dele, de sempre ficar perguntando as coisas pro pessoal e querendo também praticar, tentar entender a posição do outro. Isso é muito interessante, essa curiosidade por persistência, além do sentido de ele ter curioso, não só apenas naquilo que eles têm ambição, que é se tornar cada vez melhor em fazer os pontos, né, voar, como ele tem essa característica lá no vôlei, de sempre querer voar, né, de parecer que ele é muito rápido e tudo mais. Ele não só tem essa persistência, mas também ele tem a persistência em querer aprender com os outros, aprender com cada um do time. Isso é muito interessante e tem muito a nos ensinar sobre isso. Quando você tem curiosidade, é uma coisa, mas com persistência é outra. Por quê? Você está propenso a perguntar mais sobre aquilo, né? Ficar mais consciente sobre aquilo que está acontecendo, né? Então tem muita coisa que o Hinata mostra pra gente ali no anime. E ali se completa com a primeira dica, né? Que é analisar as coisas por outro ângulo e aprender. Isso é muito interessante, então vale muito a pena. A terceira é a determinação inabalável. A gente sabe que o Hinata, uma das grandes ambições dele é se tornar o Pequeno Gigante, é ser muito rápido, ser muito bom no vôlei. Então ele tem uma determinação muito forte, tanto que muitos vêm falar pra ele que ele é muito baixo, que ele não era nem pra estar jogando e tudo mais, jogando ele pra baixo, né? Críticas sobre a altura dele, sobre o comportamento dele, né? Que ele comete vários erros no começo do anime, erros pequenos, né? A forma como ele age imprudente, né? De achar que tudo vai ser mais fácil, né? Que é só tentar e que ele vai conseguir as coisas, né? Nunca pensando sobre os erros dele, né? Mas sim determinado e persistente naquilo que ele é bom, focando nos pontos fortes e tudo mais. Só que ele esquece que tudo isso vem com um porém,
de que é necessário entender os defeitos, entender as falhas, né? Então, a determinação que ele tem inabalável é surreal, né? Além dele determinar para ele que ele quer ser muito bom no vôlei, quer ser um dos melhores, quer aparecer na TV e tudo mais, ele parte por essa jornada de aprendizado e consertar esses erros que ele tem. E essa jornada é muito importante para ele. E ele aprende ao longo do anime, ao longo do time, da equipe, dos amigos, a escutar, e aprende tudo isso. Então a determinação dele não é só uma linha reta que ele coloca como objetivo, eu quero ser isso, ponto final. Ele também se permite a ouvir os outros, a entender o que os outros estão falando para poder melhorar a si mesmo. Porque se a ambição dele é chegar lá, então ele precisa estar atento no que ele precisa melhorar. Então ele se permite a deixar influenciar pelos outros e entender o que os outros estão falando para assim então colocar em prática. A quarta lição é a coragem para superar seus limites. A gente sabe que além disso tudo dele ser maltratado pelo tamanho dele, né, e ele mostrar a habilidade dele de que tamanho não é um problema, a coragem para superar essas limitações, né, junto com todas essas coisas que viviam na goela abaixo dele, é o que mais mantém ele em pé. Porque ele sabe que a altura dele sempre foi um problema, mas isso ele já aceitou na vida dele. Só que isso não foi um problema para ele não continuar. Então ele continuou independente disso e criou habilidades para conseguir isso. Então, além disso, ele precisou de um nível necessário de coragem para superar as suas limitações, né? O tanto que ele deve ter treinado, né, para ser tão rápido, né? Voar daquele jeito e pular daquela forma como ele pula, né? Mesmo do tamanho dele. Para ele a rede é pequena, apesar que para outros a rede é muito grande. Então, essa história do Haikyuu, o Hinata, né? A coragem que ele tem ali ao longo da história, ao longo da jornada dele, mostra todo esse percurso, né, de coragem, de aprender, de lição, de aprender com o treinador, né, de simplesmente ficar quieto e entender que ele está totalmente errado em algumas coisas, alguns aspectos, e ele tem que melhorar isso. Ele determina isso e aí ele se corrige, se coloca num ponto e coloca de novo para cima a coragem dele para superar os limites dele, para superar as limitações que ele tem e principalmente as coisas que ele sabe que tem que melhorar. A quinta é a motivação intrínseca, o entusiasmo. A gente sabe o quanto o Hinata, a personalidade dele é alegre, motivacional, ele sempre quer motivar os amigos dele. A gente sabe que ele, né, ele por si só, a motivação dele ganha de qualquer um, né? Então esse é um dos personagens que, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens que mais tem motivação e que ajuda a gente a nos inspirar na nossa vida, porque ele mostra pra gente que não é o tamanho que importa, não é as nossas adversidades que é o problema em si, e sim o foco é o pensamento que tu põe sobre o que você diz que é problema, né? Então, se você diz pra você, né, que o seu problema é qualquer coisa que você quer colocar pra você, então aí é que tá, é aí que você tem que corrigir. Isso é muito importante. Se fez sentido até agora, deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante pro canal e ajuda a comunidade aqui. A sexta é crescer também é enxergar os seus limites. Você atingir os seus objetivos, você precisa enxergar os seus limites, né? Se você sabe que você pula a tal altura, então você pode até treinar, mas você sabe que só vai chegar só até ali. E aí o que você pode aprender com aquilo, né? Então, ali o Hinata no anime, ele entende as suas limitações. Ele entende que ele jamais vai ser um bom saqueador. Ele entende que ele pode até treinar muito, mas ele sabe que sempre vai ter pessoas melhores que ele no saquear. Então, o Hinata, apesar de ele ser só um chamariz no anime, ele pode focar nisso
né? Então, focando nisso, ele vai limitar tudo aquilo que é de limite para ele, entendendo que tudo a não ser aquilo que ele é, um chamariz, e bem um chamariz muito bom, todas as outras coisas com certeza vai ter limitações. E ele sabe, ele com ao longo da história ele vai enxergando as limitações dele e os amigos deles vai mostrando para eles. Isso é muito interessante, show de bola. E vale muito aplicar na nossa vida isso também, as nossas limitações. E a sétima e última é encontrar o seu porquê, né? Encontrar o seu porquê no Hinata, ele deixa muito nítido o que ele quer na vida, né? Por que ele quer, né? Ele quer jogar vôlei e ele está determinado a desistir da faculdade, né? Não é claro, com consciência, pensando muito sobre, ficou o dia todo pensando sobre isso. Mas ele decide, né? Então ele decide, ele vai aos poucos encontrando o seu porquê. E quando ele encontra, né? Ele encontra aquilo, parece super natural, né? Algo bem natural para ele. Aquilo vai aos poucos encaixando na vida dele e ele vai colocando, juntando as peças e aquilo vai fazendo todo sentido para ele. Isso faz muito sentido para nossa vida. Encontrar o seu porquê, né? Os estudos mostram que quando você encontra o seu porquê, você tem a probabilidade de se tornar mais feliz na vida. Você, ao longo da sua vida, você tem comportamentos mais felizes, você se torna uma pessoa naturalmente mais feliz quando você sabe o seu porquê. Isso é muito interessante, né? Se você encontrar o seu porquê, claro que não é fácil, né? É como se fosse algo que você faz de propósito, né? Então, tudo é um pouco complicado essa questão, mas para o Hinata, o porquê dele, né? Que é ser um jogador profissional de vôlei, inspirado num pequeno gigante, um personagem que tá dentro do anime, né? De acordo com a história. O Hinata, ele tem isso e ele segue todas as custas, ele trabalha pelo vôlei, ele treina pro vôlei, ele corre só para o vôlei, ele está empenhado literalmente em fazer tudo que ele vê assim que ajuda a fortalecer nesse objetivo que ele tanto quer, nesse o porquê tão forte que ele carrega na vida dele. Então, esse é o vídeo, tá? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o fim e não se esqueça, tá? Os outros podem até ter um enorme controle sobre as circunstâncias da nossa vida, só que nunca, jamais chegará perto de mudar os nossos resultados, segundo Hinata. Então, obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você é novo, porque vai ter muitos vídeos sobre aprenda com personagens, isso vai estar no canal. Então se inscreva para você continuar vendo lições que você vai aprender com os personagens. E compartilhe esse vídeo se você é fã de Haikyuu, se você tem pessoas que gostam desse anime. Compartilha para as pessoas, pra galera, fechou? Vai ajudar muito o canal. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.